Minha gente, eu peço um minuto da sua atenção para uma reflexão. Essa semana é uma semana muito importante para o Brasil. O momento que os juízes da 4ª região do TRF, lá no Rio Grande do Sul, vão fazer o julgamento do presidente Lula. Também é uma semana importante para o mundo, quando as grandes potências do mundo se reúnem lá em Davos para poder debater a questão da economia do mundo. É importante lembrar que foi o presidente Lula que fez a maior distribuição de renda da história do Brasil e é uma das maiores do mundo. E nesse momento, onde também se reconhece que nas riquezas que foram produzidas no mundo o ano passado, 82% dessas riquezas ficaram na mão de 1% da população. Nesse momento, eu quero fazer um comparativo entre esse julgamento do presidente Lula e um filme chamado Amistade, quando pessoas de um país e de uma tribo da África são escravizadas e levadas, tiradas dos seus familiares e levadas à força para ser escravo em outro país. Esse movimento de escravidão leva as pessoas que estão ali, conduzidas por um homem, o Siquém, que se rebela e se apresenta como um líder em defesa daquele povo, do massacre que estavam vivendo. Depois eles são apanhados, levados, e eles tentam se explicar, mas a boa intenção deles não é compreendida, a linguagem deles. Leva um tempo, mas há um interesse quando pessoas se interessam pela causa dele e vão pesquisar, e vão ver que, na verdade, o que aquele homem queria era o direito à liberdade e de viver feliz no meio do seu povo. Na história do presidente Lula, nós temos um líder que nasce, um dos nossos, que vai embora do Nordeste por causa da pobreza e da fome, como milhares e milhares de nordestinos, e que volta como o maior presidente da história política do Brasil. Nós passamos a entender o que foi a mudança que aconteceu no Nordeste. No Amistade, há um juiz que está julgando. E há uma série de pessoas que se dizem donas daqueles negros, mesmo não sendo. No caso do Brasil, na história do Brasil e até do mundo, a concentração de riqueza sempre foi uma coisa muito forte em nossa região. E de repente parece que quando alguém acha que deva trabalhar e trabalha para dar liberdade das pessoas crescerem, prosperarem, sonharem e realizar os seus sonhos, como é o caso com aquele, um dos nossos, que foi embora e que voltou como o maior presidente da história e que implantou as universidades, uma política de cotas que a própria revista Isto É reconheceu como uma grata surpresa do sucesso que são esses cotistas. Aqui em Petrolina é um grande exemplo disso. Todo esse Nordeste coberto por as escolas, os institutos federais, as oportunidades, a água do São Francisco, que está chegando a cerca de quase 14 milhões de nordestinos. Esse dos nossos, que foi, ele fez e permitiu que pudéssemos sonhar. Mas no filme Amistade tem um juiz, o juiz é substituído. E nessa substituição se escolhe a dedo. Naquele momento, nos Estados Unidos, e havia países no entorno que eram interessados pela escravidão, e nos Estados Unidos havia uma disputa, a parte norte e sul. A parte norte queria a libertação dos escravos, mas a parte sul não, porque a região sul era defensora da escravidão, da manutenção da desigualdade social, do distanciamento entre os mais ricos e os mais pobres. Lá existia também os interesses da política, Congresso, um presidente que precisava de votos e que foi trabalhar para manter aquela escravidão, e ele mexe na estrutura de julgamento. Consegue, pela sua influência, afastar o juiz e escolhe um juiz a dedo, um jovem juiz da parte sul, para fazer o julgamento de Siquém e do seu povo. Mas aquele juiz também pertencia a um credo religioso que naquele momento defendia a manutenção da escravidão. Mas aquele juiz, ele age dentro dos princípios de consciência e de liberdade cristã, baseado justamente nos ensinos do Senhor dos Exércitos. O que nós acreditamos nesse momento é que o julgamento que o Brasil está vivendo é para ser o grande salto do Brasil, como foi a mudança, a libertação dos escravos naquele momento. Um filho do povo saiu daqui. Esse filho do povo, ele diminuiu a fome. São quase 8 anos de seca no Nordeste. Não tivemos um único saque, e sempre acontecia. Se na história política do Brasil, o único que de fato diminuiu a desigualdade social, onde os filhos do preto, do pobre, também do rico,
têm as mesmas oportunidades de poder estudar, trabalhar e crescer. Aqui no Nordeste é uma terra de sonhos e de idealismo, e o Nordeste espera e acredita em um julgamento justo. Porque assim como aconteceu no filme Amistade, nós acreditamos que novos juízes como aquele existem na face da terra e não é diferente no Brasil. Acreditamos também, e particularmente a minha pessoa, que esse é um momento, é um divisor de águas da história do Brasil. Não que ninguém, nem Lula esteja acima da lei. Não que tenhamos um ser humano perfeito, a ponto de dizermos que ele precisa, que ele é digno de toda a honra e de todo o louvor. Só um é digno de toda a honra e de todo o louvor. Mas nós temos o Filho do Povo, que de fato fez a diferença na vida de muita gente. Nordeste hoje tem fábricas, Nordeste tem indústria, Nordeste tem sonhos, tem energias renováveis, nascidas através desse Filho do Povo. Espero em Deus que no final, os novos juízes, semelhante ao que aconteceu, tanto lá no julgamento da Amistade, possa se revelar em nosso país e que possamos comemorar tudo isso. Deus conduza a nossa nação.